Bom dia, graça e paz da parte do Senhor. Estamos de volta para continuarmos o nosso estudo e que maravilha poder estudar a palavra do Senhor. Eu espero que você já tenha feito a sua oração, assim como eu já fiz a minha, porque é importante que o Espírito Santo, é essencial, na verdade, que o Espírito Santo esteja conosco para nos dar o esclarecimento correto da sua palavra. Hoje, quarto dia da semana, quarto tópico é o que estudaremos. Lembrando que estamos estudando sobre a crise na Galileia e o tópico de hoje nós traz o tema dizendo assim: de discípulos a inimigos declarados. Nós vimos ontem que vários discípulos de Jesus abandonaram a fé porque o discurso de Jesus foi muito duro. E hoje nós veremos que esses discípulos se juntaram aos inimigos de Cristo, se tornaram inimigos também. Vamos na pergunta A. De modo geral, o que podemos dizer sobre aqueles que se afastam de Cristo? Primeira Epístola de João 2,19. Saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestem que não são todos de nós. O discurso de Cristo, querido, serviu para, de alguma forma, separar o trigo do joio. Então, de uma forma geral, se afastaram, como diz a epístola de João, porque realmente não faziam parte do corpo de Cristo. Na nota lemos assim: deturparam as palavras de Jesus, falsificaram suas declarações e questionaram seus motivos. Essa já é a segunda parte, da pergunta. Que posição decepcionante os discípulos descontentes adotaram de inimigos. E eles fizeram justamente isso, pegaram as palavras de Cristo e distorceram, interpretando da forma que eles queriam interpretar, falando aquilo que Jesus não disse. Suas declarações falsificaram suas declarações e questionaram seus motivos. Os relatos eram falsos, mas provocaram indignação contra Jesus e colocaram seu ministério, a sua vida, em perigo. Na pergunta B, o que acontece com os ouvintes de mente carnal? Em Romanos 16, 17 e 18, está escrito assim: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Ou seja, os ouvintes de mente carnal, queridos, eles são enganadores. Eles começam a colocar dúvidas na mente das pessoas. Contudo, quando o Espírito de Deus os confronta, revelando pecados e insistindo para que abandonem o mal, viram as costas para a verdade e deixam de andar com Jesus. Pessoas que de mente carnal agem dessa forma. Não aguentam o discurso de Cristo e o abandonam. De letra C. Aqueles que abandonaram Jesus, quem mais uniu seu coração aos inimigos do Mestre. Agora que nós vamos ver que um não foi embora. Muitos foram, mas um não foi. João 6, 70 e 71. Respondeu-lhe Jesus: não vos escolhi a vós os 12? Um de vós é o diabo. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar, sendo um dos 12. Então, além daqueles que abandonaram Jesus, quem mais se uniu? Judas. E como essa lealdade dividida se manifestou depois? Nós conhecemos a história. Judas foi aquele que traiu Jesus. Entregou Jesus aos sacerdotes. O discurso de Cristo na sinagoga sobre o pão da vida foi o ponto de virada na história de Judas. Judas também tinha ambições.
Judas era egoísta, Judas era ambicioso, ele era avarento. E quando ele entendeu que o reino de Jesus não era físico, não era desse mundo, ele não quis mais seguir o mestre, mas ele também não quis abandonar. O finalzinho do primeiro parágrafo diz assim: por isso, decidiu não se comprometer tão intimamente com Cristo a ponto de não poder se afastar depois. Ou seja, ele não quis ir embora, mas ele ficou não se entregando totalmente. Ele ficou ali com reservas. Olha, eu acredito até certo ponto, mas daqui para frente eu não vou dar muito crédito não, porque na hora que eu quiser, eu vou. Não, eu não quero compromisso com Jesus. Eu só vou aqui, de ladinho com ele. A partir desse momento, Judas passou a expressar dúvidas que confundiam os discípulos. Introduziu controvérsias e ideias enganosas. Queridos, nós precisamos tomar cuidado com a dúvida. Temos o dever de estudar, de examinar as Escrituras Sagradas e crer piamente na palavra do Senhor. Temos que acreditar na vontade do Senhor, sanando toda e qualquer dúvida que tivermos. Preste atenção a algo que eu vou te falar muito importante agora. No reino de Deus não há lugar para dúvida. Se você tem alguma dúvida sobre algum ponto da sua fé, estude a palavra de Deus. Busque tirar essa dúvida. Judas ficou com dúvida e ele espalhou essa dúvida para os outros. Ele espalhou controvérsia no meio dos discípulos. E nós sabemos o final de Judas. Que possamos deixar o Espírito Santo de fato nos esclarecer, que não tenhamos dúvidas sobre o quanto Jesus nos ama e do propósito que Ele tem para nossas vidas. Amém. Amanhã nós te esperamos para o 5º tópico.